Aê! Boa tarde. Boa tarde pra ti, né? Ou não, como é que tá aí? Pra aqui, boa noite, né? 10h30 da noite. Gente, estamos aqui em mais uma live da maratona, né? Ainda não tem ninguém, só nós, Júnior. Deixa o povo começar a entrar, porque senão eu vou ficar Qualquer falando coisa aqui nós por falamos pra dentro. nós mesmo. A Drica já entrou. Valeu, Drica. Vai divulgando aí, Drica, para o povo chegar aqui. Eu quero essa live com o Júnior bombando. Olá, Joel. Então, a gente está aqui, gente, mas vou colocar, porque isso vai ser gravado, vai ser colocado lá no nosso site da Facine. Nós estamos na maratona da Psicologia Positiva da Facine e hoje nós temos um convidado maravilhoso, é o Júnior Miranda, mineiro, né, Júnior? Mineiro da Gema. Residindo em Lisboa, não é isso? Exatamente. Hoje ele está aqui com a gente, já é tardão lá, mas ele fez essa gentileza de estar aqui conosco para essa maratona. E o Júnior, ele é especialista em marketing político, adorei saber isso. Ele também é especialista em psicologia positiva e está concluindo aí um mestrado sobre ciências em emoções. Então, a gente vai ter muita coisa legal para conversar com o Júnior, tá? Júnior, a gente só vai aguardar aí o pessoal chegar, Daniele chegando. Quando tiver mais gente, nós vamos começar a falar o assunto. Júnior, tu tá aí com acesso fácil ao banner da nossa live? É políticas públicas, só para a gente reforçar aqui o tema? Tu tem aí Deixa eu como... consigo ver agora aqui pra você. Viva, Daniele! Vai lá, Daniele, divulgando aí para nossa live bombar. Política e felicidade pública, integração da empresa com a comunidade. Pronto. E a gente vai conversar sobre o famoso FIB, vamos falar do impacto da felicidade individual nas organizações e das organizações para a sociedade. O Júnior vai falar de muita coisa legal para quem tem empresa, quem atua numa empresa, como isso pode impactar na sociedade, e também vai falar das políticas públicas que impactam, sim, na economia, gente. Não é isso, Júnior? A gente... Diga, Vamos tentar misturar esse negócio tudo, né, Adriana? vamos misturar, tudo junto e misturado. Vamos misturar Tudo tudo junto. isso, né? E muito mais, com certeza, para a gente entender o nosso papel como indivíduo aí no bem-estar das pessoas, da nossa comunidade, do nosso país, do planetinha Terra. Não é isso, Júnior? Exatamente. Na hora que eu acho que o homem chegou na Lua, que a gente teve a dimensão da nossa pequenez, né? Quando olhou a Terra, aquela bolinha lá embaixo, pequenininha, e a gente viu o quanto a gente é pequeno perto de um universo muito maior, né? Tem alguém aí que é teu afilhado? Oi, Dindo. Ah, meu sobrinho deve estar aqui Que coisa pelo linda. Instagram da minha mãe, A, Gabi. a gente vai estar às 18h35, a gente começa o nosso bate-papo. Vou dar mais uns 2 minutinhos, porque a gente marcou 18h30, né? Só para o pessoal ir aí entrando. Oi, Isa! Nós teremos a Isa, professora Isa Magalhães, aqui com a gente. Ela também é professora da pós em Psicologia Positiva da Facine. E quinta-feira estarei com ela, falando do lado luz e do lado sombra. Vai ser top também dos nossos lados luzes e sombras, tá? Isa, Legal. bom ter você aqui. Divulga aí para a gente bombar. Quero a live do Júnior, a nossa live, como é que se diz, transatlântica e bem bombástica. O povo de Portugal já está dormindo, né? Já está preparando, pelo Já está menos, né? preparando, exatamente. Então, vamos começar, tá? Vamos Bora começar. lá. Então é o seguinte, Júnior, eu queria saber primeiro essa questão do FIB e do PIB. Me Uhum. explica para a gente aí o que é FIB, o que é PIB, tá? E como o que é que isso importa na economia, para a pessoa como indivíduo. Faz essa relação aí, fala para a gente um pouquinho disso. Eu queria fazer uma introdução, se você me permitir, Adriana, Você é o dono da para live, eu só sou não, a curiosa. para gente, eu acho que para gente entender
como que isso tem uma relação direta com a nossa satisfação com a vida, com a nossa felicidade no nível individual. Para não ficar uma coisa muito distante, sabe? De pensar na felicidade em termos nacionais, globais, e ficar distante da minha realidade. Eu Perfeito. gosto, eu gosto muito da visão sistêmica proposta pelo Fritjof Capra, que é um grande físico. Ele lançou um livro na década de 80 chamado Ponto de Mutação, em que ele vai mostrando o seguinte: se a gente olhar para o nosso corpo, as nossas células, elas se juntam para formar tecidos, que se juntam para formar órgãos, que se juntam para formar os nossos sistemas internos, seja o sistema reprodutor, sistema respiratório, enfim, todos os sistemas que nós temos no corpo humano, que se juntam para formar o corpo humano, que os humanos se juntam para formar famílias, que se juntam para formar comunidades, que se juntam para formar, enfim, cidades, estados, países, até formarmos um planeta que se junta para formar um sistema solar e por aí vai, tá? De forma infinita, talvez. Então, a gente precisa compreender que todos nós, desde a nossa célula menor que tem dentro do nosso corpo, até os macrosistemas, todos eles fazem parte de um sistema cooperando para um sistema maior, tá? Dentro do nosso corpo, se aquelas partes daquele sistema, elas deixam de cooperar entre si e elas passam a disputar qualquer coisa, ou a se matar, ou a se reproduzir de forma desordenada, como pode ser um tumor, ela vai matar o sistema como um todo, tá? E assim acontece com a gente enquanto seres humanos. Na hora que a gente começa a assumir cada um a sua própria individualidade e achar que o que importa é a sua própria vida e esquece que está integrado dentro de um sistema maior, a gente começa a se matar, a se prejudicar e a gente não percebe que a gente está matando esse sistema do qual a gente depende dele para sobreviver. Uhum. Então a gente precisa ter a consciência dessa nossa integração e da importância dessas interações para o resultado final do negócio e para a forma que a gente vai se sentir. Nessa perspectiva, a gente sai da ideia de que felicidade é simplesmente uma experiência individual que depende única e exclusivamente de mim, e a gente passa a perceber que existem outros aspectos que também importam e para os quais a gente precisa começar a olhar também. Uma das reflexões interessantes dentro disso primeiro, a gente perceber, para integrar, né, o indivíduo, empresa e política e tudo isso, a gente perceber que o indivíduo, enquanto um ator dessa sociedade, na sua atividade profissional, o que ele precisa fazer é servir a sociedade. Qualquer atividade profissional, ela só existe com a única e exclusiva função de resolver um problema que existe, né? Você vai no médico se você tiver algum problema para resolver. Você procura um advogado se você tem um problema. Então, as profissões são uma forma de resolver problema das pessoas, da sociedade como um todo. As organizações também, elas só existem para resolver problemas, né? Se eu não precisar resolver nada, eu não preciso de organização nenhuma. Ela vai criar produto ou serviço para resolver problema. Então, a gente está sempre, de fato, precisando servir a esse sistema maior. Uma reflexão que é interessante, dentro dessa perspectiva maior, como a gente está falando, ela surge com um pesquisador na década de 40. Na verdade, os estudos dele vai da década de 40 à década de 70, em que ele percebe, primeiro, que em alguns países parecia fazer sentido você aumentar o nível econômico do país e ter um acompanhamento dos avanços no nível de felicidade e bem-estar das pessoas. Beleza. Só que ele viu que nos Estados Unidos isso não acontecia. Apesar de um aumento consistente entre 1940 e 1970 de evolução do PIB dos Estados Unidos, o nível de felicidade e bem-estar das pessoas não só não acompanhou, como entre a década de 60 e 70 houve uma redução. E aí ele começa a olhar para outros países e perceber que existe essa mesma disfunção, vamos dizer assim, em outros países também, onde mais dinheiro não significa necessariamente mais felicidade e mais bem-estar.
E aí surge uma pergunta: qual que é o sentido da gente ficar mais rico e da gente não se sentir melhor com isso? Esse é o paradoxo que tu estava me falando, Esther A Sterling na verdade, Esterlin. o paradoxo é perceber, segundo a Sterling, tá, que países mais subdesenvolvidos, onde as condições mínimas sociais não foram alcançadas, mais dinheiro significa mais felicidade. Agora, países que já chegaram num determinado nível de condição, de suprimento mesmo das necessidades mais básicas das pessoas, mais dinheiro não significa necessariamente mais felicidade. Então, o paradoxo de Easterlin é que essa correlação, na verdade, entre felicidade e dinheiro, ela é uma curva em U para baixo. Ou seja, ela vai aumentando até um certo ponto, chega nesse determinado ponto, ela começa a reduzir. E isso E aí, traz, diz. e isso traz uma série de questões para a gente começar a refletir enquanto sociedade que a gente é movido pelo paradigma econômico, né? Os países eles mensuram se eles se desenvolveram de um ano para outro, avaliando quanto que eles produziram mais de dinheiro. É o único aspecto que é considerado nessa conta. Então, as decisões políticas, as decisões das empresas, das organizações, elas são meramente econômicas. E a gente percebe que é exatamente a mesma coisa dentro das empresas e no âmbito nacional, global, político, tá? Eu veja, não sei se eu estou enganada, mas isso afeta e influencia e tem influenciado há décadas também o que as pessoas acreditam que traz felicidade. Sem dúvida, a gente tem uma busca materialista da felicidade, né? Acreditando Exatamente. que mais é melhor. E não necessariamente é. Aliás, eu acho que um dos aspectos mais relevantes dentro da ciência que estuda a felicidade é ter demonstrado que os aspectos relacionais têm um impacto muito grande na felicidade e no bem-estar. Tem um estudo longitudinal realizado na Universidade de Harvard, é o maior estudo em termos de tempo sobre felicidade e bem-estar, que eles demonstraram que durante algumas gerações aí que já estão sendo estudadas, o fator principal no que se diz respeito a quanto tempo as pessoas viveram e aos níveis de felicidade e bem-estar era as pessoas que estavam mais satisfeitas com as suas relações. Tá? Então não eram as pessoas que tinham menos problema cardíaco, não eram as pessoas que tinham mais dinheiro, não eram as pessoas que tinham acesso a mais saúde, enfim, eram as pessoas que sentiam que tinham pessoas com quem elas podiam contar. Então, assim, mais uma vez, os aspectos interacionais, se a gente pode chamar assim, eles se mostram de fato extremamente relevantes quando a gente fala de felicidade e bem-estar humano. E o legal disso é a gente saber, assim, porque eu acho que todas as pessoas se param e refletem, elas percebem quanto essas interações familiares com os amigos são importantes e as satisfazem. Mas hoje nós temos pesquisa, números, comprovando que isso realmente acontece, que tem um impacto na saúde, no bem-estar, né? E consequentemente em toda a vida. E esse desdobramento deve ir para as empresas e deve ir para os estados, os países, não é isso? Sem dúvida. Assim como os países estão prosperando economicamente, mas no longo prazo isso se mostra uma política equivocada, no sentido de que as pessoas não estão se sentindo melhor, e isso é um ponto que a gente precisa considerar. Nas organizações isso também não se mostra sustentado, porque as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão entrando em burnout, as pessoas estão tendo problemas seríssimos de relacionamento dentro das organizações, e isso impacta na produtividade, isso impacta na capacidade de criação, isso impacta em uma série de fatores que depois vão impactar nos resultados operacionais. E aí as empresas Engraçado. Desculpa, começam... quando eu te interromper, brigue comigo. Não. Engraçado que quando eu trabalho, já presto serviço há 25 anos em diversos tipos de empresa pública, privada, pequena, média, grande. E uma coisa que, assim, aí é uma percepção pessoal antes desse movimento da psicologia positiva aí. Ele tem o quê? Uns 20 anos, 30, o movimento? Tem 20 anos, o Seligman entrou acho que em 98 na APA e ele lançou o artigo que foi a peça-chave do movimento em 2000.
Eu, em 2004, comprei o Felicidade Autêntica. Foi um dos primeiros livros que me tocou, né? Então, assim, eu olhava para as organizações e via conflito, o povo infeliz, no serviço público, muita gente de licença, as pessoas adoecidas, e conflito. Eu dizia, gente, e a pressão? E correndo atrás demais, demais. Eu dizia assim, mas isso sempre me incomodou, porque eu sempre achei que a forma como funcionam ainda muitas empresas não é sustentável se a gente pensar na saúde do ser humano. Na saúde, quando eu falo de forma ampla, psíquica, emocional, física, entendeu? Esse é o Essa ponto que visão ampla da saúde. a gente volta para a linha sistêmica. É a gente perceber que está tudo conectado. A saúde financeira está relacionada à saúde física das pessoas também, à saúde mental das pessoas. Tudo isso são aspectos que compõem um sistema maior e o bom funcionamento desse sistema é fundamental para influenciar positivamente cada um dos aspectos de forma individual também. Uhum. Tá. E me diz uma coisa, e depressão? Tá? Fala um pouquinho sobre esse. Os números relacionados à depressão no mundo, né, são imensos. É considerado uma doença. Eu não sei se não chega a ser uma pandemia, mas é algo que a saúde pública de diversos países tem se preocupado, né, com a questão das doenças mentais, não diria só a depressão, né? O que é que você vê em termos de movimento aí das organizações? E o que é que você falaria sobre isso em relação às organizações e às cidades, países, estados, enfim, aos governos, tá? Políticas públicas? É uma preocupação global. A Organização Mundial de Saúde classificou a depressão como o problema de saúde mais incapacitante da atualidade. Isso é uma coisa séria. Existem estimativas de que essas principais doenças mentais elas gerem um prejuízo para a economia global de em torno de $1 trilhão num ano. Então a gente está falando de muito dinheiro mesmo. E quer dizer, todo mundo começa a olhar para isso. Agora eu acho que a gente pode começar a refletir não no problema em si, mas a gente perceber que ele é consequência de outras questões, sabe? Ele não é o problema, ele é a pontinha do iceberg. Então, a gente, mais uma vez, voltando para esse olhar mais sistêmico, a gente percebeu o que está por trás desse problema. Um tumor no nosso corpo, muitas vezes, o que acontece? Você tem um tumor lá no fígado, aí o médico vai lá e corta um pedaço do seu fígado e acha que resolveu o problema. Daqui a pouco, o que geralmente acontece? Metástase não sei aonde, aparece não sei onde, a causa não foi tratada. E a gente já tem discutido muito sobre isso, né? Assim, acho que é um debate que tem sido colocado na mesa e tem sido ampliado nos últimos anos. E nessas questões sociais, né, quando a gente vai olhar para a sociedade, da mesma forma. E aí eu acho que a psicologia positiva, ela traz um olhar diferente do status quo, vamos dizer assim, do que está estabelecido na sociedade. Ao invés de eu olhar para a depressão em si, não negligenciando, não desconsiderando toda a importância, a relevância da gente olhar para isso e etc. E tal, mas por que a gente não olha também para o outro lado da moeda e a gente começa a estudar e perceber melhor como que funciona um estado ótimo mental, como que funciona um estado ótimo social, como que os sistemas que funcionam em interações muito mais positivas alcançaram o que alcançaram, de forma que a gente possa cada vez mais ter uma atitude proativa e sistêmica, evitando que esses problemas aconteçam. Então, e mais do que isso... E aí, para quem está nos assistindo que não conhece muito a psicologia positiva,
É esse o olhar que a psicologia positiva quer, não é isso? Exatamente. É procurar perceber, compreender, transformar isso em prática, aquilo que funciona, aquilo que está indo bem, desde o nível individual ao nível organizacional, assim como o nível coletivo e social. Existem sociedades, existem culturas que funcionam melhores, né? Então, ao invés da gente ficar olhando para tudo que está dando errado e ficar tentando, sabe, secar o gelo, vamos olhar para isso que está funcionando muito bem, perceber por que funciona muito bem, ou vamos olhar para os melhores aspectos da nossa cultura, perceber por que são os melhores aspectos, como que a gente pode reproduzir isso em outras áreas, dinamizar isso melhor, valorizar aquilo que de fato já está funcionando. Pois vamos falar um pouquinho agora, quer dizer, um montão, do que tem funcionado, do que você acredita que vale a pena a gente focar como organização, né, como Estado, em termos de políticas públicas, o que é que a gente tem que focar? Ou em termos de indivíduo mesmo. Vamos focar em quê? O que é que vale a pena a gente botar a nossa energia? Boa, eu acho que cada sistema é único. Cada pessoa é composta por um sistema único, cada organização é composta por um sistema único, cada sociedade é composta por um sistema único. Então a gente, claro, pode evidentemente aprender com as experiências dos outros, mas eu acho que é sobretudo um processo de identificação daquilo que funciona melhor em cada sistema. O que você tem de melhor? O que já funciona na Adriana? O que a Adriana faz quando a Adriana está no seu ápice, sabe? Quando ela está no seu melhor estado, quando ela está se sentindo plena, satisfeita, feliz, realizada. Toda organização também tem as coisas que funcionam muito bem. E o que está acontecendo quando essas organizações estão nos seus melhores? E a partir disso a gente começa a redirecionar a energia, seja no nível individual, seja no nível organizacional ou coletivo, de forma que a gente possa maximizar isso. Tu ficou falando aí e eu pensei no seguinte: mas será que assim a gente não fica estagnado fazendo só o que já funciona? Mas aí eu me lembrei da Bárbara Fredrickson, a história de quando você faz o que você está bem e o que gera seu bem-estar, você também fica mais criativo. Ela tem disso aí. A Bárbara Fredrickson, ela tem uma teoria que chama teoria da expansão-construção, em que ela demonstrou que as emoções positivas, elas constroem recursos psíquicos, de forma que esses recursos vão fazer você interagir mais, vão te tornar mais criativo, etc. E esses recursos vão trazer mais emoções positivas, e aí você vai entrar no que ela chamou de uma espiral ascendente. Da mesma forma, as emoções negativas, elas vão levar para o inverso, né? Quando você está concentrado naquilo, ela vai reduzir recursos psicológicos que você tem, e aí isso vai gerar mais emoção negativa e a gente entra numa espiral descendente. Então a gente precisa, de fato, começar a inverter a direção dessa espiral, de forma que a gente possa maximizar recursos, ao invés da gente ficar controlando e, sabe, consertando as dores ou aqueles problemas que muitas vezes não levam para lugar nenhum. Mais uma vez, não quero negligenciar os problemas, não quero, mas é importante a gente reequilibrar esses dois aspectos, porque aquilo que funciona, que vai bem, durante muito tempo ficou esquecido. E mais do que isso, nós seres humanos, nós temos uma tendência natural à negatividade, né? Isso por uma evolução biológica mesmo. Quer dizer, eu estar atento àquilo que pode representar um risco à minha sobrevivência é muito mais importante do que eu estar atento ao lado bom das coisas, vamos dizer assim, a apreciar a beleza que está ao meu redor. Então, a gente desenvolveu um mecanismo de sobrevivência que faz com que a gente tenha muito mais atenção às coisas que são ruins, que são negativas e que podem representar um perigo para a gente. Por isso que meio de comunicação só passa notícia ruim. A gente se conecta muito com a notícia ruim. Na hora que a gente vê, aquilo capta muito fácil a nossa atenção. Ave Maria. Nossa. Percebe? Percebo, sim. Vai para a fila de um tragédia, banco... né? A tragédia. Fala vai para a fila do banco e começa a falar mal do banco. Você faz um tanto de amigo na mesma hora. As pessoas se conectam muito fácil com isso.
Então, assim, a gente já tem essa tendência natural à negatividade. A gente precisa de um esforço maior para a gente reequilibrar esse sistema como um Eu todo. acho E que, a gente- não sei, eu fico pensando assim, tem que ser um processo consciente, né? Voluntário, porque no automático a gente está nesse modo, vou me proteger, me defender, modo sobrevivência. Esse é o Exatamente. automático. Então, para ter essa consciência, demanda um esforço. Eu fico, aí vamos lá. Aí o cérebro, o corpo não quer muito esforço. Esforço dá trabalho. Mas a médio e curto prazo, a gente tem que pensar isso. Isso deve impactar na nossa felicidade, no E nosso mais, bem-estar. e mais do que isso, a gente ter a consciência de que todos os nossos pensamentos, todas as nossas interações, tudo isso está remoldando o nosso cérebro o tempo inteiro, né? É o princípio da neuroplasticidade. Então, eu posso fortalecer determinadas conexões neurais que vão facilitar comportamentos mais positivos na minha vida e na vida de outras pessoas. Eu posso fazer isso. Essa é uma capacidade que nós, seres humanos, que desenvolvemos o nosso neocórtex, nós temos. Exige um esforço inicial? Exige, mas ele é mais inicial e depois que isso já está mais consolidado, a necessidade desse esforço também vai reduzindo, né? Sempre tomando cuidado da gente não voltar para o automático, porque senão a gente vai refazer as nossas conexões da outra forma. Mas quer dizer, é um processo que quando a gente percebe que tudo pode ser um laboratório, sabe? Onde a gente pode aprender com tudo, onde a gente pode experimentar um tanto de coisa, onde a gente pode se redescobrir a cada momento, onde a gente pode redescobrir as nossas organizações o tempo inteiro, a nossa sociedade o tempo inteiro, tudo isso fica muito mais bonito, tudo isso fica muito mais encantador, assim, gostoso da gente viver. Entende? Em todos os bate-papos que eu estou tendo, eu sempre gosto de tocar no assunto dos líderes. Que eu acredito, é uma crença pessoal minha, que eles têm uma responsabilidade maior com relação a propagar e disseminar e estimular esse movimento de fazer novas conexões neurais. Então, o que é que tu achas disso? Concorda? Como é que você pensa sobre isso? Sem dúvida, os líderes eles são canalizadores, né, da energia do grupo, vamos dizer assim. Então eles têm esse poder, de uma certa forma, de influenciar muito as pessoas que estão ao redor. Seja os líderes dentro de uma organização, seja as lideranças políticas. A gente percebe que a postura de um líder, ela interfere na postura da equipe. A postura de um líder nacional, ela interfere na postura dos habitantes daquele país. Isso é uma relação que não é única, ela é bidirecionada, mas o líder ele é canalizador dessa energia. Então ele de fato ele tem uma importância muito grande nesse processo e ele pode certamente ser um facilitador positivo desse processo, utilizando os recursos e instrumentos adequados para isso. Ser feliz também facilita o ganho financeiro? Ser feliz também dá. O que eu queria dizer é o seguinte, porque a gente está fugindo desse olhar de ser materialista. Ah, não, eu vou ser feliz e não vou ligar mais para isso. É por aí ou não? Isso é um... Como é Não, eu que... acho que eu acho que é pra Dá gente para perceber. equilibrar isso aí? Eu acho que o ponto é esse, assim, o dinheiro ele não deve ser fim, ele deve ser meio. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Ele é um meio para trazer mais satisfação para mim, para as outras pessoas, para o mundo, é para a gente fazer do mundo um lugar melhor. Ele não é um fim em si mesmo. E eu acho que quando a gente muda essa dinâmica, as coisas começam a mudar. E, claro, a felicidade ela tem demonstrado impactos muito positivos no que se diz respeito à forma do cérebro trabalhar, nas nossas relações como um todo, a nossa capacidade criativa de solução de problemas. Então, de fato, as pessoas, as equipes que trabalham com maiores níveis de felicidade e bem-estar, elas produzem muito melhor. Se produzem muito melhor, é natural que o dinheiro também ele venha mais, né? Agora, é preciso saber lidar com o dinheiro, enfim, existem outros fatores que são fundamentais na gestão de tudo isso também. Com certeza. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, né?
Sim, Mas, sem dúvida, a felicidade é um ingrediente que pode ajudar muito. ok. Me diz uma coisa, fala um pouquinho para a gente aí, para quem está assistindo e quem vai assistir depois a nossa live, sobre o estado de flow, Eu tô achando que tá? vai cair a Por nossa quê? live. Porque não é Não, 1 hora? Ah, começamos 6h30. Não, então temos tempo, ótimo. não, vai não, dá. Vai não, pode ir, eu estou controlando aqui o horário, fica tranquilo. Beleza. Me diz uma coisa, estado de flow, uma organização, porque como o teu trabalho na pós da Facine vai ser falar de organizações e políticas públicas e tudo isso junto e misturado, as organizações também entram em estado de flow, é uma coisa em cadeia, as pessoas têm o flow. Primeiro vamos explicar para todo mundo aí o que é o flow, né? E falar um pouquinho do autor da teoria. Me diz aí, vamos Então, falar sobre isso. Von, flow, a tradução do flow é fluir, né? E quando a gente pensa em fluir, eu acho que a gente vai para um elemento fundamental que é energia. O Nikola Tesla, que foi um dos maiores inventores dos últimos tempos que a gente teve, ele dizia o seguinte: se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de frequência, energia e vibração. No fundo, tudo é energia. A menor partícula do seu corpo é energia, a menor partícula do celular é energia, a menor partícula da garrafa de água é energia. O que muda, frequência e vibração. Quando a gente fala desse flow, nós estamos falando de uma energia que está fluindo. Mais especificamente, a nossa energia psíquica. Perfeito? Qual que é o contrário do flow? Entropia psíquica. Né? É quando essa O energia nome ela é deixa de bonito. fluir. O nome é bonito. Mas para a gente compreender melhor, é como se a gente visse um rio que está fluindo e a gente colocasse uma barreira onde a água começa a passar e dá aquele choque. Enfim, aí já muda a energia do sistema como um todo ali. Então, o flow é quando essa energia está fluindo. O que esses estudos têm demonstrado? As pessoas elas entram em estado de flow quando alguns elementos, elas tendem a entrar quando alguns elementos estão presentes. Um desses elementos é quando as pessoas estão usando as suas forças, as suas qualidades, aquilo que elas têm de melhor. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos dizer assim, uma força de relacionamento, quando eu estou me relacionando com as pessoas, é muito mais fácil entrar nesse estado de flow. Se eu tenho como força a criatividade, quando eu estou num processo criativo, é muito mais fácil entrar no estado de flow. Mas existem alguns outros elementos também que compõem, como o nível de desafio. Esse nível de desafio ele tem que ser autossuficiente para me impulsionar e baixo o suficiente para me não paralisar. Ou seja, ele tem que estar no ponto, ele tem que me desafiar, ele tem que ser desafiador, mas eu tenho que ter Mas a não pode, sensação de que eu dou conta. mas não pode estressar, né? Então, por exemplo, uma organização que bota umas metas inatingíveis, ela pode estar impedindo o fluxo e estimulando a entropia. É isso? Exatamente, quando as pessoas têm a sensação de que elas não dão conta, aí eu tenho duas opções: ou eu vou reduzir isso, ou eu vou melhorar os recursos para essas pessoas alcançar. Que é um Uhum. ponto que é importante que a gente trabalha também, que é uma forma da gente, vamos dizer, equilibrar esses fatores de forma que a gente possa voltar para os elementos chaves da experiência de flow. Legal. Então, a gente, pensando em organização, eu vejo totalmente a associação. Se eu tenho empresas, né, que usam o potencial delas, o potencial humano que tem nelas, né, ela tem uma cultura, de repente, que é legal e que funciona, de relacionamento e tudo mais. Isso tudo vai fazer com que fluam, que a energia, as emoções positivas nessa organização estejam presentes, isso faz com que a empresa fique mais criativa, isso faz com que a empresa produza mais, e aí uma coisa vai puxando a outra. É mais ou menos por aí, não é isso? Exatamente. Quando essa energia flui, os nossos pensamentos funcionam de uma forma completamente diferente. É só a gente pensar no processo criativo em si. Quanto que geralmente é aquele momento eureka? É na hora que você está se debatendo com alguma coisa? Não. Geralmente a gente tem aquela grande ideia no banho, né? Na hora que você levanta de manhã, você Acorda, tá acorda, pai. dormindo, né? Aí acorda, descansado, né? Exatamente. Eu costumo dizer que estressado você não acha nenhuma chave dentro da bolsa. Não acha. Mas é Vai, tá interessante. estressado, procura, cadê a chave? Não acha.
Mas aquele estresse inicial é importante. Aquele estresse estimulador que vai te fazer pensar, que vai te fazer. Aí que não vai vir nada. Depois, na hora que você relaxa, vem. Então, por isso que esse equilíbrio ele é importante. O estresse ele não necessariamente é ruim. Ele é ruim quando ele é crônico, quando ele não tem pausa, quando ele não interage com esses momentos de tranquilidade, de satisfação, onde a mente está vamos dizer, uma vibe diferente. Mais uma vez a gente fala em equilíbrio. Eu acho que a gente já falou nisso várias vezes aqui. Não é descartar nada, é ajustar, né? Alinhar as coisas. Eu acho que a gente não precisa eliminar muitas coisas na vida para viver bem, não. A Daniele colocou aqui, Júnior, florescimento na comunidade. Ela fez uma pergunta. Tem como a gente falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu não sei se a Dani O que é que ela puder. quis dizer com isso? Exatamente, mas podemos falar, não sei, nos países mais felizes do mundo, nós podemos Vamos falar sobre os países mais felizes do mundo. Ah, Essa esse é história do Butão, que teve Bom, já muita coisa. É verdade mesmo? Como é essa história? Tu sabe isso. tu leu, tu estudou alguma coisa sobre isso? O estudo que eu falei sobre o Richard Easterlin, ele lançou em 1974, né, mostrando que felicidade e economia não necessariamente andavam em conjunto. E aí, em 1908, na década de 80, eu não me lembro exatamente o ano, o então rei do Butão, ele lançou uma nova forma de mensurar o desenvolvimento do país, que eles chamaram de felicidade interna bruta. Então, ao invés de olhar para o desenvolvimento pura e meramente econômico, ele passa a olhar para a satisfação das pessoas e para os aspectos que influenciam essa satisfação. Então, o FIB, né, que é essa oposição ao PIB, ele foi adotado pela Organização das Nações Unidas em termos de discussão, em termos de reflexão, em termos de se propor um novo paradigma para o mundo como um todo e começar discussões em torno disso. E a ciência tem contribuído muito com o FIB. Os elementos que fazem parte do FIB em si, eles são todos validados cientificamente, né? São elementos que contribuem, segundo a ciência, para a felicidade e bem-estar humano. A Daniele falou aqui na história da... Não sei se tu está conseguindo ler aí. Ela riu primeiro, mas ela falou do florescimento da comunidade, ela falou de tornar consciente. Acho que alguma coisa, aspecto da consciência da comunidade, né? Deve ser isso. Enfim. Não sei. Não sei. Ela joga um negócio aí pra gente e a gente não ajuda. Fala, Dani, tá na sua cabeça, na nossa Daniele, não tá, pelo não. amor de Deus, ajuda a gente aí. Tu joga as coisas, a gente comenta e a gente não sabe. Ok. Carla Furtado vai falar sobre FIB na nossa A melhor pós-graduação. pessoa, acho que no Brasil, uma grande referência em termos de FIB. Ela estudou na Schumacher College, teve experiências no Butão, então ela conheceu de perto esse modelo. Acompanha o trabalho dela, vem trabalhando isso. Eu acho que vai ser uma excelente professora que após vai Além do agregar professor também. Júnior, que é lindo, mineiro, inteligente, tudo de bom. Não é Terra do não? pão de queijo. Nas tuas disciplinas vai ter pão de queijo? Uai, se for presencial, vai, né? Mas se não for, Né? vamos Se não ver. for, Ou então vou passar a receita e cada um faz em casa. com certeza. Olha, eu estava com o meu computador ligado e parece que a minha bateria caiu aqui. Deixa eu ver se ele liga novamente. A gente começou nossa live 18h30 e 31. Então a gente tem até 19h30, não é isso? Só para a gente controlar aqui, para no final a gente. Ontem eu estava com a Andréa quando caiu repentinamente. Enquanto vocês estão falando, eu comentei sobre equilíbrio e também sobre tornar consciente. Ok, Daniele. Bianca, seja bem-vinda, Bianca. A gente vai conversar semana que vem, se Deus quiser. Tem Bom ter outro. você aqui. Acho que uma coisa legal também do que se diz respeito à felicidade nesse nível mais coletivo é relacionado ao World Happiness Report, que vem da ONU também, que é o relatório mundial da felicidade, né? Então, todos os anos vem sendo emitido um relatório onde o nível de felicidade e bem-estar é mensurado em mais de 150 países e é feito vários estudos e discussões em torno das tendências, em torno do que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, o que pode estar influenciando, o que pode não estar influenciando, que é super rico,
que vai ser um dos temas da nossa matéria na pós da Facine, e que recomendo para todo mundo que tiver curiosidade sobre esse tema acessar também, que É é o quê? No público. site da ONU que a gente entra para acessar? Põe no Google World Happiness Report que vai ter lá, Relatório Mundial da Felicidade. E ele avalia o quê? Os países, é isso? Avalia o nível de felicidade e bem-estar em mais de 150 países e aí discute sobre vários temas relacionados a isso. Teve uma discussão que foi interessante no ano passado, que mais uma vez volta para o paradigma econômico, que ele é o maior influenciador em termos eleitorais, né? A gente tem uma máxima dentro da política que diz que os resultados econômicos que determinam se um governo vai permanecer ou se a gente vai ter mudança. E aí uma discussão que foi trazida no relatório do ano passado era exatamente se o nível de felicidade e bem-estar das pessoas, ou a percepção de felicidade das pessoas, influenciaria os resultados eleitorais com dados, vamos dizer assim, mais primários, que são pesquisas iniciais, demonstrando que podem influenciar mais do que a economia. E isso pode ser uma revolução, porque aí a gente mexe com o Ai, uma interesse de toda a revolução classe na política. Exatamente, era isso que eu ia dizer, uma revolução na política. Eu acho que É. é que o mundo está precisando, entendeu? E isso muda muita coisa. Vamos pensar, por exemplo, se o Olha aqui o nosso especialista em marketing político agora, eu vi que se empoderou aí, eu senti. Não, eu trabalhei muito tempo com marketing político, mas eu percebi num determinado momento que não estava, vamos dizer assim, tão coerente com o meu idealismo em relação Ah, à política tá. enquanto instrumento de transformação do mundo. Mas fala aí, a Daniela pediu, fala mais sobre isso aí que você estava falando. Vamos lá. Essa transformação na política que esse movimento, esses relatórios, esses indicadores. Então vamos lá. O paradigma atual é econômico, ok? Então, pensa, você enquanto política, uma liderança política, você acredita que se a economia vai bem, seu governo vai ser reeleito, se a economia vai mal, tende a ser oposição eleita, tá? Existe esse movimento, vamos dizer assim, no mundo inteiro. Agora, pensa se eu percebo que impacta mais a sensação de bem-estar das pessoas do que o desenvolvimento econômico. E aí eu começo a olhar para as políticas públicas. Se o paradigma econômico, usar agrotóxico vale a pena ou não vale? Vixe, Se o Maria, que pergunta. objetivo é aumentar o produto interno bruto, usar agrotóxico vale a pena ou não? Acho que vale, né? Ai, será que parou nossa live? Gente, aí, alguém. Eu estou mexendo e o Júnior não. Daniele, dá um feedback aí. Alguém aí, Bianca? Ou essa conversa estava tão boa, será que parou? Voltando, voltou. Ai, Voltei. essa conversa estava tão boa, estava toda estimulada e parou, mas vamos lá. A Bianca falou, Então quero vamos lá, os conhecer agrotóxicos mais, é fantástico. Vamos lá. Gente, fica aí, fica aí. Então, os agrotóxicos vale a pena ou não vale? Os agrotóxicos, se a gente pensar em saúde, não, mas em Não, produção o paradigma é econômico. vale, porque para produzir em grande escala precisa. Produzo mais com menos, exporto mais, vale a pena. Em Sim, termos de bem-estar das pessoas, isso vale a pena ou não vale? em termos de bem-estar, até comida vale a pena. Agora, será que é de qualquer jeito? Não é? A gente não está falando só sobre ter comida, nós estamos falando da É, qualidade da comida, né? a qualidade da comida. Produzir mais não necessariamente deu mais acesso Não, às não pessoas. necessariamente é melhor, não necessariamente. Ok. Então, legal. Fazer guerra, se o paradigma é econômico, será que vale a pena? Fazer guerra Uhum. para o Hitler valer. Ele acreditava, né? Que Não só para o Hitler. Qual que é o país que mais faz guerra nesse mundo, gente? Estados Unidos. Ah, é? Por que será? O paradigma econômico lá é muito forte. É, Depois de guerra, você tem geralmente ciclos econômicos prósperos, né? Você movimenta ali, você tem uma série de investimentos e etc e tal. Agora, se a gente não, pensar e no... alimentar as guerras também, né? Sim, exatamente. Agora, se a gente pensa no nível de felicidade e bem-estar das pessoas, vale a pena? Nossa, de jeito nenhum. Guerra. Você percebe que uma mudança simples no paradigma, ela vai alterar completamente o direcionamento
das ações, das políticas públicas e de tudo. Meu Deus! E é assim nas Agora, organizações, é assim em mas todo me diz uma lugar. coisa, como a gente fazer isso chegar e as pessoas e o meio político ser tocado ou mexido com relação a isso? Porque Eu acho, parece tão simples, né, Júnior? Mas é, não é algo simples. a gente está dentro de um contexto econômico, vamos dizer assim, mundial, né? Eu acho que a gente tem avançado nesse sentido, acho que as pesquisas têm ajudado nesse sentido, elas têm trazido dados que são relevantes, que têm levado as pessoas a refletirem. Eu acho que é um movimento que, ao também começar a crescer na sociedade como um todo, começa a chamar a atenção de quem está lá em cima, e mais do que isso, quem está lá em cima é produto de quem está aqui embaixo. Então, quem está aqui uma hora vai chegar lá também, e aí já vai com outras ideias, enfim. É um processo, acredito que positivo. Trazer essas reflexões para esse nível de relacionar com desempenho eleitoral, etc., é algo que tem um potencial de impacto mais rápido, vamos dizer Existem assim. movimentos fazendo isso, tu sabes dizer? Eu vi isso no relatório mundial no ano passado, mas foi assim, foi só assim o que eu vi a esse respeito, propriamente dito. Essas pesquisas elas vão precisar avançar mais. Vamos ver agora, esse é um ano eleitoral nos Estados Unidos. Vamos ver se os pesquisadores, a grande parte das pesquisas vem de lá, né? Quase tudo vem de lá. Sim, sim. Então, vamos ver se eles vão conseguir avançar nesse sentido e perceber até que ponto isso é um dado relevante. É, legal, legal. Adorei, muito bom. Gente, nós estamos aqui nos momentos finais da nossa live com o professor Júnior, nosso querido Júnior Miranda, que vai dar a disciplina na Facine de... Júnior, repete aí o nome da tua disciplina que tem aí, que eu não decoro, não. Política e felicidade pública, integração da empresa com a comunidade. Pronto. Então, ele vai falar das políticas públicas, como é que a empresa se integra com isso e como é que isso vai impactar aí a consciência das nossas comunidades, né? Como que está tudo junto e misturado. Exatamente. Qual é o impacto disso aí? Impacto econômico, porque a gente tem também um especialista aqui em marketing político, então ele vai fazer assim uma dobradinha maravilhosa. Amanhã nós estaremos aqui com a Daniele Cabral. Daniele, pode colocar aí qual é o teu tema para também falar. Daniele Cabral, coordenadora também do curso, está aqui com a gente. A gente está com esse time maravilhoso, ainda estamos, como é que se diz? Estamos aí com boas expectativas de ter pessoas de diversas áreas aí na nossa turma, para que a gente possa espalhar, Júnior, esse movimento, porque, pelo que eu percebo, é uma questão realmente de consciência, de conscientizar as pessoas, que é importante quebrar vários paradigmas, modificar vários paradigmas e perceber como isso tem impacto na vida de cada um, não é isso? Exatamente. Eu acho que essa pós está muito interessante pela diversidade dos professores que estão integrando. Eu acho que vai ser uma oportunidade realmente única para as pessoas que têm interesse nesses temas, de aprender, de se aprofundar, de entrar em discussões mais amplas, vamos dizer assim. Eu estou muito feliz com esse corpo docente diverso, e esse corpo docente cheio de amor, né? Eu acho que a força de caráter, a amor, aí ela está presente aí nesse corpo docente. Isso vai transformar, eu tenho certeza, o nosso movimento aqui no Ceará vai realmente fazer com que a sementinha seja plantada e a gente prospere, né? Sem dúvida. Esse Nordeste nosso é muito querido, como dizem os portugueses. E sem dúvida vai ser uma experiência muito, muito interessante, toda essa troca. Eu quero que você venha nos visitar aqui no Ceará, quando você puder. Se Deus quiser, já estou doido para ir. Esse lugar é maravilhoso, gente. Tu Nossa, conhece Fortaleza? conheço Fortaleza, conheço Recife. Mas vocês têm uma rixazinha, né? Não pode assim, tá. Eu não tenho rixa com ninguém, adoro Tem, não? pernambucano, adoro preto. Tenho rixa com nada, adoro baiano, português, paraibano, adoro tudo. Mas dizem que tem, né? Agora eu vou fazer que nem você disse, vou olhar para o que tem de bom. Eu olho com esse Nordeste lindo, povo guerreiro, trabalhador, como acho que poucos
o nordestino é punk, viu? Maravilhoso. Um sotaque que é encantador, que dá vontade de ficar conversando o dia Sim, inteiro. mas tu sabe que eu amo esse sotaque de vocês aí, né? De Minas. Acho tudo de bom. Ave Maria. Uai, né? É. Mas Ô, enfim, eu acho Juliana que. Cardoso, um beijo aí para você que disse que eu já fui sua professora. Olha, queridos, então estamos aqui concluindo a live de hoje com o professor Júnior, que vai ser professor da nossa pós. Se vocês precisarem de maiores informações, conversem com a Ivone, lá na Facine. A nossa página aí tem todos os contatos que vocês precisam para que vocês peçam maiores informações. A gente está super feliz com essa semana de maratona da psicologia positiva, onde a gente está trazendo alguns dos nossos professores. A gente está analisando aí o movimento para ver se estende a maratona em outras semanas. E eu queria muito que todos os professores participassem da maratona. É porque a gente resolveu que nós temos uma mentalidade de startup, testar essa semana, ver como é que fica, para depois ver se expande esse É o movimento aí. mínimo produto viável e vamos embora. É, exatamente. Perfeito. Josi, coisa boa. Olha aí, já Josi Júnior, dando um oi pra gente. Oi, gente, que coisa boa! Jô está fazendo um movimento com meditação maravilhoso no Brasil, que eu estou encantado com as meditações dela e tudo que ela está fazendo. Maravilha, maravilha. Queridos que estiveram aqui com a gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo apoio. Ao Júnior, muita gratidão. Amo você estar aí em Lisboa com a minha irmã. Né? Amo mesmo. Acho Ela está que cuidando de mim. ela te tem como um filho, né? Eu fico com um pouquinho de ciúme, mas eu também vou te adotar, tá certo? Isso, exatamente. Prefiro assim. Um beijo imenso e muito obrigada aí pela tua contribuição. Olha aí, a Bianca está agradecendo, a Ivone achou fantástico. E amanhã estaremos aqui com a Daniele Cabral, conversando também sobre psicologia positiva, e quinta-feira com a professora Isa Magalhães, tá certo? André, amanhã aparece mais cedo para você participar, linda. Apareça mais cedo. Eu quero. Adotou, né? Vai ter muita mãe, viu, Júnior? Foi adotada pela Josi também. Aí, ó. Não, é só mãe, assim, espetacular, né? Então, tô. Então venham, visitem, curtam aí a Facine, adicione, eu não sei se é sininho, o que é, mas façam tudo que vocês têm que fazer aí na nossa página do Instagram, tá? Compartilhem, indiquem a live, e é isso. Fiquem com Deus. Obrigada, Adriana. Quero agradecer a Facine aqui só antes da gente encerrar e deixar essa mensagem, essa reflexão, na verdade, a gente perceber o quanto nós podemos contribuir para esses sistemas maiores dos quais a gente pertence, seja na nossa família, seja na nossa comunidade, no condomínio que a gente mora, seja na nossa organização. E a partir disso a gente não vai só contribuindo mais, mas dando mais significado para a nossa própria existência, e a gente passa a contribuir ainda mais, a gente entra nessa espiral que é realmente um movimento que tende a impactar de forma muito positiva a nossa sociedade e o mundo como um todo. Lindo! Boa noite! Beijo! Um beijo!